Olá, oi Luma, oi gente, tudo bem? Opa, Carlos Bregantin na área. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Devagarzinho a galera vai chegando aqui e a gente vai conversando. Oi, Brega, Gito! que coisa boa, meu mano. Saudade de você. Saudades também, meu amigo. Que Que coisa alegria, boa. que alegria te ver. Você continua menino, né? Pois é, eu engordo e rejuvenesço. Eu vou morrer um menininho gordo. Viu? Eu mais velho e você mais menino. Caramba! Mais menino. Mas, Brega, você tem uma coisa que eu invejo, que é essa barbona bonita. Eu queria ter, ó, não tem jeito, nasce só isso aqui, ó. Eu queria ser barbudo para parecer ou intelectual ou político, mas não deu certo. Não, não, político não, por favor. Só intelectual, né? Ô, Intelectual, tudo Brega, bem. na próxima reencadernação, como diz aí, vamos ver se Jesus capricha aqui na minha barbinha, né? Mas você sabe que você sabe que a barba foi é uma experiência dos últimos 14 anos, né? É, né? Até lá, até 2006, eu imitava o Caio, né, com o cavanhaque, né? Aham, Nos anos 90 eu usei cavanhaque. certo. Mas eu achei que barba eu não ia cultivar não, sabe? Assim, Aham. porque também não sou tão, né, Sim, não é tão espesso generoso. assim. Não Aham, é. Mas aí em 2006 eu adotei o estilo mais largado, né? aham. Vamos ver até onde vai isso, né? E tá indo longe, né, meu irmão? Tá Porque indo. tá legal. Há 14 anos ela era mais escura, né? Agora ela Sim, embranqueceu de vez. tá jóia, que coisa boa. E você tá bem? Tá tudo bem aí na quarentena? Cara, olha, eu diria assim, né? Tudo é muita coisa, né, Gito? Aham. É, tudo é muito, né? Tudo é muita coisa, né? Mas a gente está vivendo, diria assim, como o Senhor propôs, né? Vivendo cada dia. Uhum. E eu tô assim, né? Quando eu chego no final de um dia, eu falo, bom, dei conta desse dia, né? Sim. Porque é muito inédito isso, né? Para nós todos, né? Uhum. E eu tô indo para os meus 65 anos, Uhum. Lau e eu casados há 42 quase, Nossa. e, e eu não me lembro de termos ficado tanto tempo juntos, praticamente não, 24 horas juntos no mesmo Sim. ambiente, há 35 dias hoje. 35. 35 dias. Eu estou aqui no meu escritório onde você dormiu quando você veio aqui. Sim. Aham. Então, aqui está sendo o meu ambiente quase que o mais comum. A Lau fica lá na sala, às vezes fica lá no quarto, às vezes ela está lá na cozinha. Vai variando os cômodos para não enjoar, né? Exatamente, mas isso é muito inédito, né? Sim. Porque por mais que a gente gosta de ficar junto, a gente tem muita coisa em comum, mas Uhum. assim, 35 dias sem a gente só saiu para tomar vacina Aham. quando começou a campanha, né? Sim. E não saímos mais desde o dia 14 de março, Uhum. 15 de março, que foi 15 de quando eu vi meu março. filho, quando eu vi meu neto pela última vez, assim, Uhum. presencialmente, minha mãe, meu irmão, a Carol, minha filha, Aham. e lá para cá só nesse ambiente. A gente Só escritório. desce só para pegar as coisas lá na porta dos deliveries e as pessoas que estão nos servindo. Sim. O meu filho, o Felipe, que vem servir a gente aqui em algumas coisas, né? Aham.
Mas é muito diferente, é muito estranho, cara. Então, assim, nós estamos bem, mas muito estranhos ainda, muito Sim, esquisito, né? é um momento novo, né? E que deixa a gente esquisito mesmo, é a palavra, né? Esquisito. A É. gente não sabe se fica ansioso, se fica calmo, se foge, se obedece a quarentena, e é Pô, complicado. no caso, assim, você, com os mais jovens, eu vejo por meus filhos, né? E as pessoas que estão convivendo com a gente. Uhum, De alguma forma, sentem-se mais à vontade, mais seguros até. A sim, gente uhum, que está nessa faixa do tal grupo de risco, por causa da uhum, idade, por causa de enfermidades que a gente carrega naturalmente por causa da idade, né? Eu sou sim, diabético, né? Sou uhum, hipertenso, a Lau é hipertensa, a gente carrega algumas debilidades características da nossa idade, né? uhum, Aí você fica vendo, São Paulo é o epicentro, né? uhum, No Brasil. Manaus está chegando a números bem próximos de São sim, Paulo. Da cidade de São Paulo, o epicentro foi aqui, a minha região, a Zona Oeste. é mesmo, Foi aqui que chegou aquele moço que veio da Itália, sim, que deu uma festa, ele tinha 62 anos, acabou morrendo ele, né? sim, Aqui uhum, perto da nossa casa. Agora, nesses dias que migrou para a região noroeste, que é a sim, mais periferia, Vila uhum, Brasilândia, Freguesia do Ó, uhum, que o epicentro da cidade meio que está mudou, né? migrando para lá, entendeu? Sim, Mas, assim, tudo muito perto da gente, né, cara? Aí você fala, pois é. meu, o bicho é invisível, né? É, e o contágio é alto, né? Tem que ficar Pô, quietinho. e o perigo dele atingir as regiões vitais do organismo, né? Tipo Uhum. a área respiratória, cardiológica e renal, né? Que é onde a coisa pega, pô. Então, eu sou daqueles que eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. É, eu também. Eu não vejo a hora de ir pro céu, mas não vejo a hora de ficar vivo também aqui, mais um pouquinho. Tipo, às vezes eu falo assim, Deus, dá para pular essa etapa? Dá para pular essa parte da É, morte? passa de mim esse cálice, né? Se Jesus Isso. pediu, a gente pede também. Ô, Mas não tem Brega, precedente, viu? Não tem precedente bíblico. ué. Elias, Enoque, Elias, É, faz igual, né? Faz pô, igual com a eles não gente. encararam a morte. Pô, então, se tem jurisprudência, não tem por que não reivindicar. Vamos que vamos. Ô, Breg, você sabe que eu sou cardíaco de nascença. E depois da malária que eu tive, né? Aí eu tenho problema renal. Então imagina se eu pego esse vírus, é uma meia hora para eu ver a glória do Pai. Nem brinca, pelo amor de Não Deus. dá nem para brincar, é É, porque rapidinho a gente já vê a glória. você já nos assustou já nessa É, área. Não brinca, não. pois é. Brega, meu mano, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Nosso grupinho vai entrando devagarzinho à medida que vai acordando, porque domingo à tarde é o dia da preguiça, né, dos É irmãos. verdade. E eu queria te perguntar como é que se deu o seu encontro no Evangelho. Você era pequenininho, conta aí para nós, como é que foi? O, primeiro, já que você citou o pessoal que está entrando, Sim. eu não consigo enxergar quem está entrando aqui. Eu Aham. tenho, ó a lupa que eu uso Ah, aqui. oh, mas essa lupa é nova, hein? Essa é nova. Essa é Ela tem legal. até, ó, ela tem até luz aqui. Cara, essa lupa aí é chique. Viu? Isso é para ler os recadinhos de Instagram, que é muito pequenininha a letra. Sim, sim. Mas eu estou dizendo para você ir acolhendo as pessoas que vão Tá chegando já. aí. Aliás, eu estou vendo que muitos chegaram. Sim. Nosso mais sinceros bem-vindos e que alegria nos encontrarmos num domingo à tarde, mesmo que seja aqui nesse ambiente. É uma delícia. Sim.
Ô, Brega, deixa eu ler para você quem está aqui, ó. A Anabela é de Goiânia, lá da nossa comunidade. O Sandro, ele é pastor lá na nossa comunidade, mas ele foi líder da Jocum aí. Você conhece ele, o Sandro Conago, gente boa. Olha, que legal. A Luciene é da nossa comunidade, o Igor, a Luma, aí agora eu não sei dizer. A Marilane está aqui, a Silviane Cesário, o Carlos Silviana é daqui. Valentim, você, a Silviane é daí. É daqui. Aí tem um querido aqui que chama No Caminho da Graça. Esse deve Ah, ser no o nome caminho do da. Instagram. Sei quem é ele. Eu não posso dizer o nome Sa- dele, mas bem-vindo. Isso. Juliana Barreiros, Adriana Rosas, o Juliana, Martini, querida. É. o Martiniano Borges, se eu não me engano, eu conheci ele na Missão Sena em 2003, Sim, cara. é o Martinho. É o Martinho, não é? Ó, Martinho, Martinho, prazer, do cara. IBET, do IBET, Ele casou com uma moça da Alemanha e da fugiu Alemanha. para a Alemanha. Pô, Martinho, Coisa bem-vindo. Que honra ter esse cara aí. Pô. legal. É Aí por tua temos a causa que ele está aí, é Joyce. por tua causa. É nada. Nós temos a Joyce e a Vânia. E talvez eu tenha esquecido de alguém, porque vai entrando, né? A Sim, Adriana. Então sim. são a moçadinha que está com a gente aqui, Que de legal. que nós estamos conversando. E aí depois a gente vai colocar, essa live fica por 24 horas e a gente coloca no YouTube. Então outras pessoas vão ver a gente. Sejam Claro, bem-vindos quem está assistindo, mesmo que claro, seja claro. em 2048, né? Pô, super, super bem-vindos. Alegria, alegria, muito. Então, Gito, ah, eu costumo dizer assim: primeiro, Uhum. meus pais viveram aquele processo que hoje eu chamo de migrar, sabe? Sei, aham. Eram católicos, minha mãe, filha Uhum. de Maria, na cidade de São José do Rio Preto, Sim. lá pelo ano de 1960. Eu tinha 5 anos naquele ano, que eu sou de 55, do sagrado Aham. ano de 55, que é um Sim, sagrado ano. claro. E eu me lembro, com os meus 5 para 6 anos, que eu Uhum. me lembro quando houve a conversão do meu pai, né? Do Sim. universo católico, né? Uhum. Cristão católico, romano, minha mãe também, Uhum. para esse universo protestante, a Sim. partir da primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto. Não é? Eu estou usando Legal. essa palavra migrar porque hoje eu tenho um convívio muito, muito estreito com irmãos católicos, Sim, tão e que convertidos quanto eu. exatamente, que não necessariamente não estão convertidos, né, ao evangelho. Esse é um ranço do evangélico, né? É, melhor a gente ser mais humilde nesse sentido, né? Claro. Eu entendo, sim, que até mesmo nós, ou muitos de nós que nascemos dentro de um ambiente religioso, não necessariamente se converteu ao Deus daquela religião, né? Sim, Por aham. enquanto, é um religioso, é um devoto, né? E às vezes a conversão acontece num processo, a conversão a Sim, Deus, né? sim, aham. Então, assim, nesse ano, meu pai tipo, abordado por um amigo chamado Antônio Limonte, eu conheço bem a história e o irmão, inclusive, Uhum. que apresenta o evangelho para ele, né? E ele vive um momento de conversão com aquelas marcas bem características daquela época. Nós estamos falando de quase 60 anos atrás, Sim, né? Como é que é? Aquele que fumava não fume mais, aquele que bebia sim, não bebe mais, aquele que dançava não dança aham. mais, né? Aquelas Sim, máximas daquela estragava época. o cara. Exatamente, exatamente. E meu pai, lembro quando ele vive esse processo, ele leva a minha mãe à mesma experiência, quase que num espécie assim de obrigatoriedade, né? Porque ele quebra todos os santos dela, né? Todas as Uhum, imagens de santos que ela tinha em casa, ele quebra tudo, né? uhum. Porque a proposta do protestantismo é o não à idolatria, e naquela época também idolatria significava um santinho ou imagem qualquer em Sim, algum lugar. Então eu tenho que aham. me livrar disto.
né? Porque eu não sou mais idólatra, né? E depois que a Aham. gente descobre que alguns de nós continuam tão idólatra quanto, só Quanto? que sem imagem, né? É. Fica A idolatrando gente outras coisas, né? idolatra o músico gospel, né? Isso, A Bíblia é aberta no Salmo 91, né? isso. E assim vai. Ou os bancos do templo, o templo, a Isso, o bandeja da templo em si. ceia, O pão, né? O pãozinho o da ceia pão. também. Eu lembro que Aí, a minha primeira bronca dominical foi que acabou a ceia, eu era criança e eu vi aquele monte de pão, falei, ah, eu vou comer, tô com fome, o almoço não sai, que demora, fui lá e comi o pãozinho da ceia e tomei pô, a maior bronca do mundo. até hoje, quando alguém te encontra, tem que Falar levar o você ao menino, arrependimento, inclusive. é isso mesmo. Aí eu me lembro que meu pai conduziu minha mãe nessa experiência e a mãe Uhum, dele, minha avó, sim. Teresa Boff, parente distante do Leonardo Boff, inclusive. Olha, que Eu, curioso. numa conversa que eu tive com o Leonardo, né, eu falei para Aham, ele assim, irmão, a gente é parente. que Aí legal. contei a história para ele, ele falou assim, não tenho dúvida, com certeza, algum primo distante, né? Que coisa Porque o boa. sobrenome dela era exatamente como é o sobrenome do Leonardo, né? Que é um homem que eu Aham. gosto muito, um irmão querido, né? Sim, é irmãozão, eu também Irmão gosto querido. demais. É. E aí, lembro-me, acredite, gente, se quiser, lembro-me do dia que eles foram batizados. Sério? Lembro-me. Foi na primeira Igreja Batista de Rio Preto, que hoje não Uhum, existe mais, porque ela foi encampada pela segunda Igreja Batista de Rio Preto, não é? certo. E eu lembro que uma das cenas que eu lembro é que, quando terminou o culto, nós íamos embora para casa na carroceria de um caminhão de um dos irmãos da igreja. Olha, E choveu. E nós eita, tomamos um banho em cima da carroceria do caminhão. E aí meu pai falou assim, poxa, fui batizado 2 vezes é, hoje. ele foi por imersão e por aspersão, né? Ele tá resolvido. Exatamente. E aí, assim, esse foi assim, à medida que eu conto e que eu trago isso à memória, Uhum, entendendo ou não, mas levando em conta a economia de Deus nessa história toda, à medida como é que ele chega a nós, né? Como é que Deus se revela a nós, eu tenho para mim que esse foi um momento que Deus, a um menino de 5 para 6 anos, aham, deixou um sinal, sabe assim? E aí, logo naquele ano, meus pais vieram para São Paulo, para a capital, uhum, por questões familiares. Meu pai pega a minha mãe, meu irmão Joãozinho e o meu irmão Daniel, recém-nascido, a mãe dele e mais 2 irmãos, um sobrinho, e vínhamos todos para São Paulo, para fugir de uma situação familiar. Para uma uhum, outra hora a gente conversa, né? Até para ficar claro, e é interessante que esse lado é aquela coisa que geralmente as famílias escondem dos meninos e meninas. A gente só vai descobrir aham, depois por sim, que viemos para São Paulo, entendeu? aham. Só Então quando nós fica mais viemos. velho. Aqui em São Paulo, meu pai procurou logo, como um bom batista, né, que se tornou, procurou logo uma igreja batista. Uhum, Nós já viemos para morar aqui na Zona Oeste, na região de Pirituba, né? aham, E ali meu pai visitou a Igreja Batista de Vila Zate, aonde ele começou a congregar, isso em novembro, dezembro de 1961, não uhum, é? Então, portanto, a partir de 1962, eu já estava indo para 7 anos na aham, Igreja Batista de Vila Zate, né, onde meu pai se tornou diácono, minha mãe diaconisa, e aham, onde, aos 12 anos de idade, eu fui batizado. sim, Mas antes de ser batizado, eu vivi a doença que roubou a minha visão. uhum, É por isso que eu não enxergo aqui, ó, né, as sim, letrinhas. Né? E isso é desde os meus 8, 9 anos. Porque eu tive eita, toxoplasmose,
Aham. E a toxoplasmose elege as retinas como órgão de choque, não é? E Aham. naquele período eu quase fui à cegueira por causa disso. Sim. E eu vivi uma experiência com o Deus do meu pai e da minha mãe Aham. nesse momento. Porque me lembro de chegar dos oftalmologistas e eles davam um veredito negativo a respeito do que estava acontecendo comigo, com os meus Sim. olhos. A sentença era que eu ia ficar cego. E nós chegávamos em casa, meu pai e minha mãe se dobravam de joelhos na cozinha, lembro disto, lembro com temor e tremor, sabe assim? Uhum. E eles oravam, Deus, não deixa que isso aconteça. Não deixa que isso aconteça. E eles me ofereciam ao Senhor, olha, esse meu filho, se o Senhor nos ouvir, sabe essa coisa assim? Nós o entregaremos para o Senhor. Como se já não tivesse sido entregue, né? Aham. Né? Sabe assim, mas aquela coisa do devoto, né? do Sim. crente, né? Do abraçar a fé e ter Deus como única saída. Tipo, Deus, o Senhor não pôr a mão, né? Uhum. E eu lembro disso como uma segunda experiência. Sim. Eu lembro assim, Deus se manifestou ali, porque a doença foi estancada e Uhum. não havia remédio claro naquela época para a toxoplasmose. Hoje é chegar no oftalmologista com manchinhas escuras nos olhos, o cara já fala, você está infestado de toxoplasmose, toma 8 comprimidos de Bactrim durante uma semana e resolve o problema. Naqueles Uhum. dias não havia esse diagnóstico. Né? Uhum. Então eu fui passando por oftalmologista, não tem jeito, ele vai ficar cego. Inclusive no Instituto PIME do Bournier, de Campinas, que era uma Uhum. referência em oftalmologia da época, mas o decreto era o mesmo. Né? E quando eu me batizo, né, já era o pastor José Mota dos Reis Pessoa, que ficou nessa igreja 40 anos. Então ele Nossa. é o cara que me batiza, ele é o cara que me conduz ao seminário, ele é o cara que conduz a minha ordenação, ele é o cara que faz o meu casamento, entendeu? Aham. Essa experiência. E aí eu vivo, lá pelos 18 anos, 17, 18 anos, provavelmente o que os presbiterianos e metodistas e luteranos diriam assim, a confirmação, Aham. sabe assim? Sim. Você é batizado na fé, você é ingresso, né, Uhum. no ambiente, né, da fé dos teus pais. Costumo dizer que eu tinha, naquela época, o Deus dos meus pais. Eu Sim. orava aos deuses dos meus pais. Eu não tinha... Aham. Ainda não era o meu Deus, embora Aham. fosse, obviamente. Claro. Mas não era aquele Deus que eu dizia assim, né? Meu Meu Deus. Não. Deus. Pô, eu oro ao Deus do meu pai. Meu pai que tem fé pra caramba e o Deus dele resolve. É. Né? E eu me lembro que um rapaz, amigo, querido da época, naquela fase dos 17, 18 anos, que é uma fase bem complexa, eu não fui Uhum. daqueles que dei linha aos 13, 14, 15, vai para o mundão. Não, eu Sim. nunca intencionei isso. Mas estava ali no ambiente da comunidade, mais pela companhia dos amigos e tal. Tenho amigos daquela época até hoje, não é? Aham. E, mas um amigo meu dessa época, o Paulinho, que a gente chamava ele de Paulinho da Viola, tocava bem pra caramba, cantava muito, Aham. subindo a Rua Augusta, em São Paulo, a gente trabalhava, eu era office boy ainda naquela época, estava migrando Sim. para alguma outra coisa profissional, mas desde os 13, 14 anos que eu trabalhava como office boy aqui em São Paulo. Aham. E o Paulinho, ouvindo o meu vocabulário, ouvindo as minhas falas e tal, o Paulinho, que vivia um momento de espiritualidade bem arraigada, ele Aham. sentamos para tomar tipo um suco de laranja, né? E ele começou a me evangelizar, sabe assim? Aham. E me deu uma esnucada. Ele falou assim: você não tem nada a ver.
você fala uma coisa e vive outra. Sabe aqueles papos assim, né? E a gente tinha a mesma idade, né? Falei, porra, o que esse cara Aham. tá falando, né, meu? Tá me tirando, irmão? Esse cara tá falando do que, né? Pô, É, nós estamos no mesmo barco, né? O que é? caramba. Calma, né? Não é assim, né? Mas eu me lembro, Gito, que aquilo. Aí eu tenho para mim que foi meu momento de confirmação de fé, sabe assim? Sim. Porque eu lembro que eu voltei para casa e eu comecei a orar. Eu comecei a orar. Eu vivi uma experiência de oração. Uhum. E nessa experiência de oração tinha algumas coisas que eu queria e que eu entendi que deveria colocar aquilo para Deus. Uhum. E uma das coisas era, como eu não tinha conseguido estudar, tanto por questões de grana e tal, quanto pela minha dificuldade visual, eu ia Uhum. muito mal na escola, sabe assim? Tanto que aos Sim. 18 anos eu tinha terminado o ginásio. Manja o Uhum. ginásio daquela época, né? Sim. Que é o que é o fundamental da agora, né? Primeira a oitava série, aquelas coisas, né? É o fundamental. Você termina aos 15, 14, mais ou menos, né? Isso, então, eu tinha chegado até aí, velho. Aí eu fui Uhum. trabalhar, tinha que ajudar a família. Se eu quisesse comprar minha calça ali americana, eu tinha que trabalhar. Se eu quisesse comer pastel na feira, eu tinha que trabalhar e comprar o pastel. Sim. A grana era curta e tal, né? E aí eu, eu comecei a orar de joelhos, cara. Uhum. E eu falava, Deus, assim, eu preciso de uma profissão. Eu preciso ter uma profissão. Porque eu já era apaixonado pela Lau, né? Aham. E eu queria me casar logo. Eu queria muito me casar até os 22 anos, que eu queria liquidar essa fatura para ir dando conta das outras tarefas da vida. Aham. E eu tive, nesse lance da oração, eu tive uma experiência de confirmação de fé profunda com Jesus, sabe assim? Uhum. De modo que, em julho de 1975, eu estava, eu tinha ainda 18 anos, porque em 75 eu completei 19 anos. Em Aham. julho de 75, eu sou admitido na indústria farmacêutica como Aham. propagandista da indústria farmacêutica. Ó. E foi a minha profissão até os 31 anos de idade. Foi a minha profissão. Uhum. Foi ali que eu construí a minha vida, comprei a minha casa, fiz uma proposta para a Lau, ela topou, casamos, entendeu? Aham. Aos 27 eu fui ordenado, ainda era propagandista da indústria farmacêutica, Sim. entendeu? E eu sei que foi Deus que, hoje eu posso dizer, foi Uhum. Deus. Deus Que abriu a porta. ajeitou. Que ajeitou a sua vida, meu irmão. É, é. Então, desculpa me alongar na Que história, isso? mas é que você Tá fez uma sendo uma pergunta, alegria. é uma pergunta que tem que ter um contexto, né? Claro. Então, a minha experiência de conversão, ela se deu num processo Uhum. como é o que eu acredito na maioria das vezes, Sim. né? E com momentos, e basicamente aí entre os 17 e 18 anos, quando eu me pus diante de Deus, falei, Deus, se o senhor não fizer, eu não acredito em mais nada. Uhum. Eu não tenho recurso, eu não tenho como. E eu vi Deus abrindo os caminhos e, enfim, fui muito bem sucedido na indústria farmacêutica Aham. e assim, o meu casamento, a minha família, tudo que foi acontecendo, né? Porque, óbvio, tem todo um mundo de outras tantas histórias, né? Aham. Que aconteceram, mas nisso eu tenho para mim que foi quando Deus confirma isso que você falou, quer dizer, você é meu. E aí aqueles assim, né? Pode dizer por aí que você me tem também. Que legal. Isso, agora vá por aí, espalhe a notícia de que
Pode Você é dizer, meu. pode dizer que eu sou teu Deus. E aí eu comecei a orar o meu Deus. Ao seu Deus. Que coisa boa, Brega. Que história bonita. Meu mano, e como que se deu o início do caminho em São Paulo? Vocês começaram há mais de 10 anos, né? 14 anos, Gito. Vai completar agora 14 em anos. maio. Em maio. Nossa, que Em coisa maio. boa. É. Então, aí é outra. Não vou ser tão prolixo ou longo na resposta, mas assim, o caminho ele é uma resposta a um esgotamento do ambiente religioso no qual eu vivi desde os meus 6 anos de idade até os meus 50 Uhum, anos, sim. ok? Que é composto do quê? Eu comecei a pastorear com 27 anos, fiquei nessa Uhum, primeira igreja durante quase 9 anos, onde meus filhos nascem. Vim uhum, para uma outra igreja, onde eu fiquei quase 15 anos completos, onde meus filhos uhum, crescem, aqui nessa região que você conhece, do Alto da Lapa, a uhum, região oeste. Mas em 84, 85, eu ouvi o Caio pela primeira vez. uhum, E o Caio me inseriu num mundo paralelo ao mundo denominacional. uhum, Como eu, batista, ele, presbiteriano, os da minha geração da época, o Darcy Guzilek também, e uhum, outros da minha geração, nas denominações, mas nós tínhamos um caminho paralelo das chamadas para-eclesiásticas, tipo uhum. CEPAL, Sim. Vinde, MPC, do Marcelo Gualberto, Uhum, essas chamadas, na época, de para-eclesiásticas, que uhum, organizavam encontros anuais, encontros regionais, setoriais, etc. e tal. E nesse mundo paralelo às grandes denominações, onde nós éramos pastores, e era a nossa uhum. plataforma, né? Eles pagavam o nosso Financeira? salário, e a gente desenvolvia o trabalho pastoral na igreja local, na Uhum, denominação, mas, em paralelo, íamos mergulhando no que foi sendo traduzido no Brasil do Pacto de Lausanne, né? Que seria uhum, um evangelho que denominou-se depois de missão integral, que caiu no lugar comum e nas discussões uhum, bíblico-teológicas e sociológicas e filosóficas que não deu em nada, eu não me meto muito uhum, nessas discussões, mas quando eu li o Pacto de Lausanne, apresentado para nós a partir do Congresso Brasileiro de Evangelização em 1982, quando eu uhum. li o Pacto de Lausanne, eu fui profundamente tocado nesse sentido e fiz, junto com esses irmãos liderados pelo Caio, esse caminho paralelo. Uhum. Em 98, quando o Caio se divorcia e meio que a casa cai nesse sentido, a gente ficamos todos meio órfãos, não é? Uhum. Nós voltamos para a igreja local. Quando eu digo nós, eu estou falando de Ed René, de Ziel Machado, de Ariovaldo Sim. Ramos, de Ricardo Gondim, essa turma toda, com dezenas e centenas e milhares de outros líderes Uhum. espirituais, pastores, enfim, do Brasil e do mundo afora. E a gente voltou para as igrejas locais, continuamos ligados a organizações como Visão Mundial, Uhum. a movimentos menores, mas que traduziam aquilo que eram os movimentos que Caio e outros tinham desencadeado nos anos 80, final dos 70, Uhum. depois dos anos 80, 90 inteiro e tal. Só que quando a gente entra nos anos 2000, né, eu particularmente, muitos, a gente entra esgotado, né? Sim. De modo que em 2003 eu comunico à Igreja Batista onde eu era pastor a tempo integral há quase 15 anos. Eu termino uma São Silvestre e fui para aquele culto da vigília, né? Uhum. No último domingo de 2003. E naquele culto eu sou conquistado pela sensação de que meu tempo ali tinha acabado. Uhum. E no final daquele culto eu falo para lá, eu falo, bem, acabou aqui. Quase 15 anos, né? Interessante, sem que eu dissesse isso para quem quer que seja, que foi em janeiro, né?
Uhum. último dia de dezembro e janeiro de 2004, o Ed me convida para fazer parte da equipe pastoral da Água Branca. Uhum. Né? E aquilo para mim foi uma coisa assim, tipo, inesperada, mas ao mesmo tempo interessante, porque eu precisava de um período sabático, Sim. de Uhum. púlpito, enfim, essas coisas, né? Porque o esgotamento do ambiente religioso denominacional, sem, sem nenhum tipo de ranço mais de Sim. amargura, não, na boa, mas Uhum. assim, tipo, não é mais o meu lugar, não é mais a minha plataforma. Uhum. Né? Fiquei 2004 e 2005 com o Ed, lá na Água Branca, e em fevereiro de 2006, o Caio me convida para pensar na possibilidade de começar um grupo aqui em São Paulo, do Caminho. Uhum. Tinha a ver com um processo pessoal meu, né, que eu estava deixando a Água Branca, né, Uhum. por questões pessoais ali do ambiente nosso, familiar, inclusive e tal, algo que marcou muito a minha vida e a da minha família e do próprio Ed, da Água Branca, enfim. Uhum. O Caio, nunca perdemos o contato com ele. Já tinha começado em 2003, 2002, o Café com Graça, lá em Copacabana. Uhum. Em 2003, em 2004, ele começa o site caiofabio.com, que a Uhum. Que era partir daquele era o site, amarelinho, né? isso, .com, que É. ficou um tempo, aí uma vez ele colocou um texto lá e aquilo, né, Uhum. ferveu de cartas e tal, né? E Isso. aquilo deflagrou reuniões em torno da fala do Caio a partir do site, né? E Uhum. aí tinha um grupinho aqui em São Paulo se reunindo assim, num McDonald's aqui da cidade, e Uhum. pegavam os textos do Caio, liam, ouviam alguma coisa e ficavam ali conjecturando, entendeu? Uhum. Aí apareceu nesse comecinho de 2006 o Marcelo Quintela, que já tinha Uhum. começado o grupo do Caminho em Santos, né? Sim. Aí Caio fala comigo no dia 8 de fevereiro de 2006 e ele diz assim, Brega, pensa nessa possibilidade de começar um grupo do Caminho em São Paulo. E aquilo vem num momento de esgotamento do ambiente institucional religioso, de Uhum. esgotamento pessoal meu, que a minha vontade talvez fosse voltar para o mercado Uhum. profissional para alguma outra coisa e não necessariamente como pastor, essa coisa toda. Eu tinha uma coisa meio assim, tipo, deu meu tempo, estou com 50 anos, eu vou me lançar numa Uhum. outra coisa e tal. E o Caio falou assim, olha, eu não sei não, mas acho que Jesus permitiu que acontecesse na sua vida tudo que aconteceu para você viver um outro momento. Caio me disse isso assim, por telefone, em Uhum. lágrimas, nós dois. Né? Aí eu, Caio é meu pastor, desde 84, 85, é meu mentor, eu não escondo isso de ninguém. Né? Acabamos de Claro. conversar agora há pouco, a gente conversou e ele é meu pastor. Né? Eu falei, Sim. bom, se você está dizendo, Já que vamos, o senhor é o meu pastor, vamos vamos que aguardar, né? vamos. Aí veio março, veio abril, eu me refiz, né, depois de muita dor, de muito choro, de muita complexidade de alma e tal. Nunca de fé. Uhum. De fé, não. Não. Nunca. Não. Deus, para mim, é Deus e ponto. Fecho com a Trindade. Tá Fecho com a tranquilo. Trindade. Fecho com o corpo de Cristo. Sabe? A Uhum. igreja, o corpo de Cristo. Fecho. Entendeu? Aí, organizei um encontro com o Caio em São Paulo nos dias 13 e 14 de maio de 2006. Caio veio para São Paulo, lá no Colégio Batista. Organizamos encontro toda noite. E Uhum. no último dia, no sábado, né, que era dia 13, no sábado, dia 13,
o Caio me apresentou para o grupo que estava lá, tinha umas 300 pessoas na sala. Olha, esse aqui é o Carlos Bregantin, e o Carlos Bregantin vai começar um grupo do Caminho aqui em São Paulo. Se vocês quiserem saber de detalhes e tal, ele vai dar uma palavra agora e depois vocês conversem com ele e tal, não sei o quê. Aí ele me passou a palavra, eu fui lá na frente e tinha muita gente que sabia de mim, outros que não sabiam, mas enfim, né? A apresentação, na verdade o Caio tinha, eu e ele tínhamos combinado isso, né? Falou, olha, para mim, se é isso, é importante que você me credencie. Sabe assim? Eu preciso disso. Tudo bem para você? Ele falou, não, agora. Então, ele me apresenta, eu estou convidando o Carlos Bregantin para começar. Né? Aquilo para mim era importante naquela hora. E aí, o que eu faço, Vitor? Pessoal, blá, blá, blá. Aí eu disse assim, vou começar uma reunião do Caminho aqui em São Paulo, sem ser amanhã, que era domingo, dia 14, no domingo, dia 21, num local próximo de uma estação do metrô, na região da Paulista ou no centro novo de São Paulo. Se você quiser saber quando o local, deixa o seu e-mail comigo, aí eu passei um caderno, deixa o seu e-mail comigo e eu vou te avisar. Vai ser às 10 horas da manhã, em algum local perto de uma estação de metrô, aqui na cidade de São Paulo. Aí que você foi descobrir onde é que seria. Saí como doido. Eu recebi o caderninho de volta com 70 e-mails, mais ou menos. Eu já tinha um mail enorme, né, de muita gente que eu vinha lidando na internet a minha vida toda, né? Desde que a internet é internet. Então, eu tinha um mail de contatos, de relacionamentos e tal. Mas a minha ideia era começar uma comunidade sem levar gente que eu conhecia, de igreja e tal. A ideia era começar um outro lance, né? Um outro projeto. Né? Então, não fui atrás de ninguém. Assim, vou começar com quem vier. Né? Aí saí correndo, aí eu tenho um amigo meu, Roberto Nobuyu, que é o nosso querido Nobu. Nobu é um amigo, o mesmo tempo que eu conheço o Ed René, desde 87, é o tempo que eu conheço o Nobu. Somos amigos desde 87. Liguei pro Nobu, falei, Nobu é articulado pra caramba, né? Nobu, preciso de uma sala a 1 quilômetro de uma estação do metrô, num raio de 5 quilômetros do centro de São Paulo. Esse era o meu, entendeu? Bora lá, Brega. Aí fomos, né? Aí vai. Encontrei uma sala na rua Abílio Soares, ali a 1 quilômetro da estação Paraíso do metrô. E não era, eu sabia que não ia ser a sala oficial, mas era a sala adequada para aquela primeira reunião. Né? É a rua onde mora o Guido. Lembra do Guido? Que Guido? Do caminho ali? Guido, né? A rua onde mora o Guido. Aí... Não sei se eu lembro, Brega. Guido? Eu acho que você vai lembrar dele. Você vê ele é o que faz as nossas transmissões e fica ali sempre do meu lado. O dia que você foi, ele estava do meu lado. Eu tô lembrando. Guido. Jornalista, querido, amigo. Irmão, é um irmão. Se eu ver a carinha dele, eu lembro com certeza. Vou te mostrar depois. Aí, Gito, eu tinha no coração o que eu queria, né? Como comunidade, e achei aquele lugar, mandei para aqueles 70 e-mails e para o meu mail. Né? Na época era Orkut ainda. Sim. Né? Aí mandei no meu mail de e-mails do Orkut e tal, dizendo, olha, eu vou começar uma comunidade, Caminho da Graça, Estação São Paulo, domingo, dia 21, 10 horas, na rua Abílio Soares, número tal. Se você quiser, apareça lá. Fui para lá, peguei minha garrafa térmica, porque a ideia era fazer uma mesa do café. O cara que alugou a sala montou essa mesa do café. Eu falei, o café você pode deixar que eu levo. Aí levamos uma garrafa de café, eu, a Lau, meu irmão Paulo e a Rose, minha cunhada. Né? E mais o meu sobrinho Júnior, só. Do meu lado. O Júnior estava comigo. Nem meus filhos estavam comigo. E fomos para lá, vamos ver quem vem. Chegaram 38 pessoas, Gito. Que legal. A maioria eu nunca tinha visto na minha vida.
Nunca, nunca. E assim eu comecei o Caminho São Paulo. E Com foi aquelas 38 assim. pessoas, fiz uma proposta de reler o Evangelho, escolhi o Evangelho de Lucas para fazer essa releitura e Uhum, traduzir o Evangelho para o chão da vida. Foi aí que eu criei essa sim, expressão. Vamos reler o Evangelho a partir de Lucas e tentar traduzir isso para o chão da vida. Como é sim. que isso funciona na vida? Foi Isso. isso. O que Só que isso isso. tem a ver com a gente, né? Isso. Só. Essa era a proposta. Ponto. Foi assim que eu comecei. 21 de maio, 10 horas da manhã, Rua Abílio Soares, de 2006. Vai fazer 14 anos agora. Que maravilha, Brega, que coisa boa. Mano, e no comecinho do caminho ainda tinha o desafio de vivenciar uma comunidade leve, da graça, porque a moçada chega com os ranços, a moçada, digo eu e você também, a gente chega com os ranços, né? Do que é da religiosidade, do padrão estabelecido, né? Sim, E sim. vir a ser comunidade é um desafio no começo, né, Brega? Vir a ser leve, né? Muito, 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 muito. Você falou bem. Não são só os que chegam. A Sim. gente está. Né? Claro, a A gente gente vem tem carregado. carrega com a Pô, gente. eu chego carregado de uma história desde os meus 6 anos de idade, Sim. dentro da tal igreja evangélica, no contexto Uhum, batista e nesses contextos institucionais todos que eu disse aqui, e intensamente, uhum, intensamente, quase 24 horas por dia, não foi pouca coisa, né? Então você vem impregnado de muita coisa. uhum, Mas o bom é que naqueles últimos anos, digo 2003, 2004, 2005, e já antes até, com o próprio Caio e com outros irmãos, irmãs queridos que foram agregando valores e conhecimentos à minha vida, a gente veio se desprendendo, não é? uhum, A gente veio tirando algumas roupas antigas, enfim. Então, quando eu chego, eu me impus uma disciplina. uhum, E à medida que eu impus a mim mesmo essa disciplina, quem chegava foi meio que radical, sabe, Gito, uhum, assim. Porque eu tive gente que chegou assim, mas é. Eu falei assim, não, querido, aqui é assim. uhum, Só isso. Aqui é assim. Não tem nem mais nem menos. Que era o quê, por exemplo? Coisinha básica, assim. Coisa básica, uhum, por exemplo. Eu tinha comigo assim, cara, se o culto é para ser na vida, se é para se ter uma vida de culto e não cultos durante a vida, se a uhum, proposta do evangelho é o templo é isso aqui, velho, isso aqui. Então, uhum, assim, Deus é isso aqui tudo e eu estou em culto o tempo todo. uhum. Eu estou olhando aqui, ó, tá lindo o céu e tal, e eu estou olhando aqui e falo assim, mano, né? Então, assim, eu digo assim, eu nunca mais vou dizer, então, irmãos, vamos começar o culto. Comecei assim. Que legal, é uma experiência que a gente tem tido lá na nossa comunidade, né? O Sandro diz, eu também, que a gente continua um momento de juntos, um momento juntos do É, culto da vida que se dá é, quando a gente acorda, é, porque a é. gente se dá conta de que está cultuando, que dormindo a gente está cultuando, mas não está se dando conta, porque está Isso, lá tá desmaiado. inconsciente. Aí não é Exatamente. tão racional porque está É, dormindo, mas o racional acontece no caminhar, né, na vida. exatamente, exatamente. Então tinha essa coisa, né, de me livrar das nomenclaturas, do Sim, vocabulário, aham, dos termos, sabe assim, daquela. sim. Me É, livrar daquilo. culto, louvor, gasofilácio. Não, não, nada, 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 nada. E aí eu decidi por não estruturar, não ter ministérios, não decidi pela informalidade, decidi pelo café Uhum, no meio da reunião, para a gente viabilizar na informalidade a amizade, o encontro, a conversa, a prosa, a sim, intimidade, porque a intimidade cresce na informalidade, não na formalidade. E o meu desejo era sim.
a intimidade das pessoas, né? Então, Uhum. isso desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, sabe assim? Sim. Da primeira hora, assim, tipo, que bom, sabe essa coisa assim, do começar uma... Quantas e quantas vezes eu começo a reunião do tipo assim, né? Eu lembro coisas assim, do tipo assim, lá e eu estávamos vindo para cá, blá, 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 Sim. ponto. E Né? vai. E Não vai. tem E, o boa né? noite, irmãos, Não, vamos não, não, orar, não, né? não, 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 não. Tem a ver com vamos continuar isso aqui do Vamos, jeito que está vamos. rolando. E aí, abrir assim essa coisa, olha, posso ser interrompido a qualquer momento. Não há nenhum momento menos ou mais sagrado, menos ou mais santo, menos ou mais importante, ninguém mais ou menos importante. Uhum. Eu tenho o que dizer, eu tenho o que dizer. Mas se vocês têm o que dizer, digam também. Né? Me Uhum. interpelem, me interrompam. Tanto que alguns tinham coragem, né, de fazer isso. Júlio César, por exemplo, um amigo querido desse tempo, Júlio, o Brega. Viu, Braga? E, né, e Uhum. maravilha. Às vezes o tema que ele levantava virava o tema da noite, Dá- inclusive. Né? Isso, não tinha Tipo, nada a ver com o que você tinha proposto, mas isso, exatamente. Não tinha, né? E essa era uma forma da gente quebrar toda a história institucional, uhum. de novo, sem ficar criticando, sem ficar levantando lebres do tipo, não, 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 cara, cada um, cada um. Sim. Cada um, velho. Eu só dizia assim, aqui não. Por Uhum. exemplo, como eu acabei com esse negócio de louvor, né, tinha um pessoal que vinha me oferecer uma banda, né? Não, Uhum. eu vi que você tem dificuldades aqui com o pessoal de música e tal, né? Eu tenho uma banda pronta e tal. Eu falei, não, querida, eu não tenho dificuldade nenhuma com esse pessoal da música. É assim mesmo, né? Está como eu quero. Eu É gosto de só ver um cara. violãozinho porque é assim mesmo, né? Tipo assim, um cara chega com o violão nas costas, eu falo assim, pô, chegou o nosso ministro de louvor de hoje. É, Eu nem sei quem é. chegou e já era. E quantas e quantas e quantas vezes que foi assim, as pessoas tocavam e cantavam o que queriam, e quando não Uhum. tinha ninguém, a gente ia tocando normal, É. sem para a gente provar para mim mesmo que nós não precisamos destas coisas. Uhum. O Evangelho é tudo. Sim. Jesus é tudo. Nós precisamos de Jesus. Uhum. No mais. Tudo assim, absolutamente substituível. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, como eu fiz esse corte no primeiro encontro, sabe assim? Sem negociar, aí eu entendi que eu não podia negociar, Sim. Aham. entendeu? E aí teve gente que se escandalizou, que nem a introdução de músicas do mundo, né? Aquelas Ah, músicas do sim. mundo, né? Cara, Aham. os caras cantavam, aí tinha lá, né, durante a semana tinha os questionamentos e tal, e eu explicava, tudo que é bom é de Deus, todo dom É. perfeito vem do Pai das Luzes. Uhum. Duvido que essas poesias maravilhosas nasceram no inferno. Não, nasceram É, no céu, nasceram no coração de Deus. claro. Os caras é que não sabem, às vezes a gente tem que informar. Falar, É cara, isso. você sabe que isso aí, né, tem uma origem, tem uma É, fonte. É mesmo, é, tem uma fonte. É o Pai das Luzes, entendeu? sim. Então, assim, a gente foi fazendo isso sem ficar arranhetando com ninguém, sem que, Uhum. sabe, às vezes pastor, eu estive lá, mas naquele momento que começou a cantar uma música do mundo, eu me retirei, porque isso é inconcebível, né? Eu tive essas situações assim. Uhum. Falei, mano, se você entende assim, tipo, busque um lugar onde isso não aconteça, porque isso para É, nós é normal, uhum. né? Então, assim, isso foi de bate-pronto, né? Para ser aquilo que você, no momento que teve, você testemunhou. O nosso encontro é um Sim. encontro informal, simples, sem estrutura, interativo, eclético, Uhum.
sem eu busco ter bom senso. Sim, claro, Busco ter exatamente. coerência. Sabe essa coisa assim? Para as pessoas não ficarem perdidas. Pô, esse cara está Uhum. falando o quê? Né? É, Para onde é que esse troço aqui que vai? Né? hora que começa, né? E tal, essas coisas, né? É, a Então é gente tem isso. que ter o mínimo, né? O mínimo de uma organização que conduza para o bom senso, né? Bom E senso. pronto. Eu gosto de quando eu vou em qualquer lugar que a Uhum, pessoa que vai lá diz o que está acontecendo. Olha, uhum, nós nos reunimos aqui para isso. Ah, legal. uhum. Bom, isso aqui Entendi, não me é. interessa, viu? Isso não me interessa, Aham, vou embora. isso mesmo. Não é? É claro. Ô, Brega, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos aqui 5 minutos. A nossa live, no próprio Instagram derruba, né? Porque Derruba, isso, eles têm isso, aquele esqueminha. isso, Você tem isso. disponibilidade de ficar mais um pouquinho com a gente? Porque aí a gente derruba de propósito e reconecta, e a moçada que está aqui fica com a gente mais um pouquinho, e aí a gente vai para os nossos finalmente. O papo tá bom, mas eu tô com medo de puxar mais um assunto aqui e aí cair Tá, no meio. vamos. Pode ser? Então acolhe as pessoas que chegaram aí, aproveitar Isso, eu esses tenho 5 minutinhos. minutos aqui para acolher. Deixa eu achar o povo. Ó, muita gente escreveu bastante coisa aqui. Que legal. E o Juliano Marcel escreveu que uma frase que você disse marcou muito, que é temos que viver a vida na graça e a graça na vida. Essa frase é sua mesmo, Brega, que eu já vi por aí. A Liane está dizendo que tá top. O Décio entrou aqui um pouquinho. O Décio é de Goiânia, amigo, gente boa. Que legal. Juliano tá mandando abraços. Juliano é um O querido daqui de Bragança. Querido. Bragança Paulista. O Isso. Tiago do Palhaço Alegria está dizendo que reler o Evangelho de Lucas, verdade, achou muito bom. São Que os legal. comentários da moçada. Agora eu vou receber o povo, ó, 29. A Josenalda, ela é de São Bernardo do Campo, mas mora em Goiânia. A Anabela, o Olha que legal. Sandrão, Olha. pastor da Capela Urbana e da Presbiteriana Maranata. Ô, Sandra. Luciene, o Igor é gente boa, apesar de ser vilanovense, Brega. Mas tá bom. Ó, a Alessandra é de São José do Rio Preto, Olha lá aí. da tua terra. Olha aí. Olha aí. Que legal. Legal. Marília, a Gisele é de Betim. Ela conhece o teu amigão de Betim também, Ah, que é Gisele de o. Betim, do meu querido Daniel Fonseca. Isso mesmo. Vamos lá, o Daniel Fonseca. Deixa eu falar mais do povo. A Jane é da nossa comunidade em Goiânia. O Edu, eu conheci na Jocum em 1627, mais ou menos. Pelo Vaz de Ele Caminho. era, é, ele era do Rio de Janeiro. Agora eu não sei onde ele está. A Super bem-vindo. Monize está aqui, a Silviane. O William é lá também da comunidade batista, lá de Betim. Legal. Pô, que Márcia gente. Joventino, o nosso querido do Caminho da Graça, a Maria Lúcia Almeida, a Luciane da Silva, Julimar, Adriana Rosas, o Pô. Lins na rede é lá de BH, Barbudão, gente Ah, o boa, Rodrigo. Pô, Rodrigão, amigo. Railton, a Eva, Erickson Maia, o Zé Roberto Pires, Michel Lira, a Mônica Comora, que é psicóloga, e o Fabiano Santos. São os que Que legal. estão aqui conosco. Que maravilha. Bem-vindos, gente. Pô, super bem-vindo, super bem-vindo. Olha, Gito, eu posso ir até 5h30 com você, porque eu preciso me preparar que Pode. eu vou me reunir com o pessoal do caminho numa live Beleza. no Zoom, para a gente. Então vamos fazer assim, ó, até as 5h20 a gente vai e nos 10 últimos minutos é a gente dando tchau pro povo. Maravilha. Beleza? É uma Então eu delícia vou. isso aqui. É muito bom. Eu vou derrubar aqui e já volto em instantes. É o tempo de vocês esticarem a coluna só. Que aí a gente já vai voltar. Não tem nem comercial aqui no nosso break. Combinado. Vamos lá.